Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar com vocês agora aqui sobre um autor, talvez o mais famoso autor de história em quadrinho, né, que já até transcendeu, já passou dessa fama exclusivamente de escritor de história em quadrinho, né? Ele já, a obra dele, ele nem tanto, mas a obra dele já transcendeu a isso, já foi para o cinema, já foi para as séries de televisão, já foi para uma série de coisas. E ele, como autor, também virou escritor, né? Tem romances publicados pelo Alan Moore. E mais uma vez ele volta à pauta, né, da internet com mais uma das suas famosas declarações bombásticas, das suas declarações arrepiantes, aquela coisa toda. E é lógico que também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente critica o mito, o gênio, o deus Alan Moore, a gente provoca a ira de muita gente, que são exatamente os fanáticos, que é uma das raças que eu mais odeio nessa vida, é o fanático. Detesto o fanatismo, já gravei vários vídeos falando sobre isso, eu acho simplesmente abominável. Mas, enfim, o Alan Moore agora volta com a declaração de que o mercado de quadrinhos não atinge mais a classe trabalhadora. Meu Deus do céu, dá até para prever o que o Alan Moore vai falar sobre qualquer assunto, porque a mentalidade dele está marcada nele como no DNA dele. O DNA do Alan Moore tem uma ideologia que ele segue ao pé da letra e que ele sempre abre a boca para dizer as mesmas coisas. Não muda nada. Parece aquela receita velha de bolo que você já está cansado de ler porque sempre vai dizer as mesmas coisas. Ele é extremamente previsível nas coisas que ele fala, tá? E agora a última dele é essa. Não, porque agora não existe mais quadrinhos para quem é mais pobre, porque a classe trabalhadora... E aí já começa uma série de problemas, uma série de incorreções e uma série de declarações que não chegam nem perto da realidade, tá? Vamos fazer vamos dissecar o cadáver mais uma vez aqui e tentar explicar um pouquinho as coisas, ou pelo menos dar uma possibilidade de você pensar diferente, de você refletir um pouco sobre as declarações do Alan Moore, né? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que destacar, como em todo bom feedback, como em todo feedback padrão, falar o que há de bom na obra do Alan Moore. No Alan Moore, eu acho que eu não tenho que julgar, não me cabe julgar, porque aí eu estarei fazendo um julgamento ideológico e até político, porque ele é uma bandeira, ele é um catavento, ele é uma flâmula, ele é um panfleto ideológico e político. Não há a menor dúvida disso, qualquer um percebe isso em tudo que o Alan Moore fez e em tudo que o Alan Moore faz. Mas não resta dúvida de que tem alguns grandes marcos nas histórias em quadrinhos que foram criadas pelo Alan Moore. Então, a César o que é de César. Perfeitamente. Não há dúvida que eu tenho que citar aqui, primeiramente, eu acho que o Monstro do Pântano, que é uma obra dele que eu admiro, que eu gosto, que eu respeito, tá? Eu vou ter que citar A Piada Mortal, eu vou ter que citar o Watchmen, logicamente, e o V de Vingança, que são 4 obras realmente fundamentais para quem quer, para quem gosta do universo de quadrinhos e principalmente o universo de quadrinhos de super-heróis. Mas ele, logicamente, também não para por aí. Essas são as mais famosas, porque basicamente elas se transformaram em outros produtos, em cinema, em séries e filmes, etc. Então, isso tudo aí tem um valor para quase todo mundo, para a cultura de uma forma geral. O Alan Moore, ele ajudou a construir a cultura que nós vivemos hoje em dia. Lá nos anos 80, basicamente, são essas principais obras dele. Também tem que citar aqui, logicamente, a Liga da Justiça. A Liga Extraordinária, a Liga dos Homens Extraordinários, que também tem um valor próprio muito grande e também tem também transcendeu, né? Passou para outras mídias, também virou filme e tal.
Muito bem, então é inegável que a obra dele tem relevância, tem importância, tem valor, tá? Mesmo assim, eu já faço alguns recortes nessa opinião genérica, generalizada, de que essas obras são sensacionais. Realmente elas são. Porém, numa revisão histórica que você faz no momento atual e não sobre a empolgação daquele momento dos anos 80, onde a obra dele realmente era inovadora, era extraordinária no sentido de que era diferente do que se fazia em quadrinhos, você ia muito pela empolgação daquele momento e achava a obra sensacional. Só que quando o tempo passa, o julgamento da história vem. E aí ele já não vem tão na empolgação. Tá? Então, se você faz uma revisão no Monstro do Pântano, ou no Watchmen, ou no V de Vingança, ou no Do Inferno, ou na Piada Mortal, você percebe claramente que a ideologia era mais importante do que a própria história, do que a própria aventura, tá? Ou tinha pelo menos a mesma intensidade, a mesma importância. Eu já gravei, já fiz live, inclusive, comentando sobre o Monstro do Pântano, uma revisão que eu fiz do Monstro do Pântano do Alan Moore dos anos 80, mais ou menos entre 82 e 87. Então isso aí também tem que ser considerado, não que diminua a importância, o valor, a narrativa, o brilhantismo do texto dele, que realmente é um texto muito bonito, muito bem desenvolvido. Ele, para além da história em quadrinho, ele também cria uma construção narrativa muito bonita, não resta dúvida. Muito bem. Mas acontece que, além disso, além da obra dele, do trecho da obra dele que tem que ser reconhecido, todas e exclusivamente as declarações do Alan Moore são sempre críticas muito ferozes. O Alan Moore jamais abre a boca para elogiar alguma coisa. Ele é sempre extremamente ácido, extremamente cruel, extremamente dolorido. Logicamente, tem gente que acha que isso é crítica, quando você apenas sai detonando Deus e o mundo, criticando todo mundo, menosprezando o trabalho de todo mundo, então aí você acha que, nossa, que crítica maravilhosa. O que é contraditório, tá? Porque essas mesmas pessoas que batem palma para opiniões duras, ácidas e amargas do pessimista Alan Moore, porque ele é extremamente pessimista, são as mesmas que não admitem críticas de outros espectros ideológicos, tá? Enquanto o Alan Moore desce o sarrafo em todo mundo, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, porque ele é praticamente Deus. É Deus e Alan Moore. Tá, tudo bem. Aliás, para a maior parte dessas pessoas, é Alan Moore depois Deus, né? Mas vamos lá. E aí você procura na internet, como eu cheguei a fazer uma pequena busca aqui, de 4 notas que aparecem quando você digita Alan Moore. Digitou Alan Moore, só vem pedrada, só vem críticas ferozes do Alan Moore sobre absolutamente tudo. Eu não sei se o Alan Moore pensa em termos de estratégia de marketing, mas o fato é que quase tudo que ele abre a boca para dizer na internet ou para a imprensa especializada são sempre coisas muito contundentes, muito graves, muito sérias, mas que é meramente a opinião dele, exclusivamente a opinião dele, tá? Mas eu queria primeiro destacar isso, a negatividade permanente do Alan Moore. Ele não tem capacidade de enxergar o mundo a não ser de preto. Tudo para ele é preto. E ele é uma das sementes, como eu já gravei outro vídeo falando, ele é uma das sementes dessa misantropia absurda que toma conta da cultura de uma forma geral e dos quadrinhos de uma forma específica. Tá? O que é a misantropia? A misantropia é o ódio pelo outro ser humano, é o ódio pela humanidade como um todo. E o Alan Moore plantou essa semente, ajudou a plantar essa semente lá nos anos 80. Nos anos 80 ele já professava essa ideologia dele, de ódio completo pela humanidade. O ser humano não presta, o ser humano não vale nada, as conquistas humanas não servem de nada, as melhorias que a civilização humana teve ao longo, dos últimos 100 anos ou mais,
não servem de nada, só servem como crítica feroz do Alan Moore, que consegue distorcer tudo. A realidade do Alan Moore é uma realidade distorcida. Ele é extremamente pessimista, tá? Ele pode até ser considerado um daqueles ecologistas xiitas radicais, né? E outros fanáticos por aí que não aceitam nada além da natureza. A natureza é que é perfeita, é maravilhosa. A humanidade não devia existir. A humanidade não serve de nada. Só serve para poluir o planeta, para destruir tudo. A humanidade só serve para guerra, só serve para... Sinceramente, é uma visão extremamente pessimista e extremamente negativa, permanente do Alan Moore. E eu desafio você a achar alguma coisa em que ele tenha elogiado, que ele tenha admirado, que ele tenha gostado. A obra dele, quando foi transposta para qualquer outra mídia, ele conseguiu criticar ferozmente. Ferozmente. E eu digo para vocês que, na sua maioria, a obra dele foi adaptada com muita qualidade, tá? Com muita qualidade. O V de Vingança, o filme V de Vingança, é inclusive melhor. Eu tenho vários vídeos que eu falo isso. O V de Vingança é melhor o filme do que a história em quadrinho do Alan Moore. Nossa Senhora! Os súditos, os seguidores, os religiosos que são apaixonados pelo vão dizer que absurdo, é claro que não, é muito melhor, não sei o quê. Não é não. Não é não. Primeiro porque no V de Vingança, por exemplo, eles fazem uma síntese muito bem feita da obra do Alan Moore, que não caberia de forma nenhuma num filme. Então, quando você faz essa revisão aí, quando você faz um roteiro em cima de uma obra original, você obviamente tem que abrir mão de algumas coisas. Não dá para contar tudo, né? Talvez se desse uma série, talvez desse, mas num filme de 2 horas e pouco, não dá para você fazer isso. Então, foi muito bem feito. E conseguiram fazer isso brilhantemente, porque fizeram uma síntese muito adequada, aproveitando o que havia de mais importante, sem perder a emoção, acima de tudo. O filme V de Vingança é extremamente emocionante. É um filme muito marcante. E eu digo para vocês, na história em quadrinho, é basicamente aquilo ali que acontece. Só que com uma riqueza de detalhes muito maior, que torna a história mais lenta, mais arrastada, mais cansativa. Então, repito, V de Vingança, o filme é melhor do que os quadrinhos do Alan Moore, apesar dos quadrinhos serem bons. Vale a pena. Em Watchmen acontece a mesma coisa, a adaptação foi muito bem feita, aproveitou o que havia de mais importante e não perdeu a dinâmica da narrativa. Transformou a narrativa, inclusive, em uma coisa mais dinâmica, mais intensa, mais veloz. Porque a tendência, às vezes, de alguns escritores é acabar se tornando extremamente prolixos. Por quê? Porque eles têm uma capacidade narrativa muito intensa. O texto é uma coisa que flui na mente dessas pessoas de uma maneira extraordinária, não resta dúvida nenhuma. Então, quando você vai ler um quadrinho do Alan Moore, você já espera textos longos, narrativas intensas, narrativas expressivas, cheia de poesia, não resta dúvida nenhuma. Mas quando você faz um filme, você não pode fazer isso, não tem como. E por aí vai. Se você pegar a Liga Extraordinária, você vai encontrar a mesma coisa. Uma síntese bem feita, o melhor foi aproveitado, a narrativa se atende bem ao público, de uma grande aventura, né? Tudo isso, e por aí vai. Né? E ele chega ao ponto também de negar as suas próprias obras. Até as suas obras de mais sucesso, ele nega. Ele já andou um grande período em que ele não aceitava que o nome dele fosse publicado nas republicações, nas novas edições de Batman, a Piada Mortal, ou do Watchmen, ou do V de Vingança, ou seja lá do que for. Mas a editora tem os direitos autorais, então ela pode republicar. Só que ele botou que não pode usar o nome dele, porque ele já não assina mais. Isso é de uma arrogância, de uma petulância absurda, sinceramente, não faz sentido. Faz parte da obra dele e ele deveria ter, inclusive, ter orgulho, porque realmente são trabalhos extraordinários. Mas o que ele quer sempre é causar polêmica.
Polêmica. Oh, como é bom causar polêmica. Falem mal, mas falem de mim, pelo amor de Deus. Essa é a regra e o Alan Moore adora esse mantra, sabe, de pessimismo, de negativismo, de oposição à humanidade, de oposição a tudo e a todos. Tanto é que o Alan Moore jamais elogia outra pessoa. Até a próxima.